Introdução. Poucas figuras na história moderna da Igreja Católica despertaram tanta devoção e controvérsia quanto Padre Pio. Um homem que em vida foi venerado por milhões e desafiou a compreensão do mundo com seus milagres e os misteriosos estigmas que carregava. Mas quem era realmente esse monge capuchinho, cuja fé inabalável e obras de compaixão continuam a inspirar gerações? Neste vídeo, vamos explorar os capítulos mais marcantes da vida de Padre Pio, desde sua infância humilde em Pietrelcina até sua canonização e o legado duradouro que deixou. Prepare-se para uma jornada fascinante pela história, fé e milagres de um dos santos mais icônicos do século XX. Se você se interessa por histórias de fé e milagres, fique conosco e descubra a incrível vida de um homem que muitos acreditam ter sido tocado por Deus. Capítulo 1 – Início de vida. A história de Padre Pio começa em um pequeno vilarejo na Itália. Em 25 de maio de 1887, Francesco Forgione veio ao mundo em Pietrelcina, uma aldeia rural na província de Benevento. Era uma época de desafios e simplicidade, onde a fé desempenhava um papel central na vida das famílias. Francesco cresceu em um lar humilde, filho de Grazio e Maria Giuseppa Forgione, devotos católicos que incutiram em seus filhos a importância da oração e da vida religiosa. Desde a infância, o jovem Francesco mostrava sinais de profunda espiritualidade, preferindo rezar e meditar a brincar com outras crianças. Histórias da época relatam que ele já tinha visões de figuras celestiais desde muito cedo. Esses episódios, que poderiam ter passado despercebidos, logo se tornariam um prenúncio do que estava por vir em sua extraordinária vida. Com uma fé tão intensa desde jovem, não demorou para que Francesco decidisse dedicar sua vida ao serviço de Deus. E assim, aos 15 anos, ele deu o primeiro passo de muitos ao ingressar na Ordem dos Capuchinhos, onde seria conhecido pelo nome que marcaria a história: Frei Pio. Capítulo 2 – Vocação religiosa. Aos 15 anos, Francesco Forgione deu início à jornada que definiria sua vida. Em 1903, ele ingressou no noviciado da Ordem dos Capuchinhos em Morcone, adotando o nome de Frei Pio. A vida monástica era rigorosa, marcada por orações, penitências e estudos, mas o jovem Frei Pio abraçou essa rotina com dedicação e fervor. O noviciado foi um período de profunda transformação. Frei Pio, mesmo jovem, já demonstrava uma maturidade espiritual notável e um desejo intenso de se conectar com o divino. Relatos da época mencionam sua devoção incomparável, rezando por horas a fio e se entregando a penitências que poucos suportariam. Além de sua fé, Frei Pio se destacou por sua dedicação aos estudos religiosos. Ele mergulhou na teologia, filosofia e nas escrituras sagradas, buscando compreender e aprofundar sua relação com Deus. No entanto, durante esses anos, ele começou a sofrer de problemas de saúde misteriosos, que o levariam a passar períodos afastado do convento. Essas enfermidades eram vistas por muitos como provações, mas Frei Pio as enfrentava com paciência e fé inabalável. Mesmo doente, ele sempre dizia: "Nosso Senhor me ama de forma especial, é por isso que ele me põe à prova." Os primeiros anos de sua vocação foram uma preparação para o que viria a seguir, uma vida marcada por milagres, perseguições e um serviço incansável àqueles que buscavam consolo espiritual. Capítulo 3 – Primeiras experiências místicas. Conforme Frei Pio avançava em sua jornada religiosa, fenômenos inexplicáveis começaram a se manifestar em sua vida. Desde jovem, ele experimentou visões de figuras celestiais e encontros com seres que desafiavam a compreensão humana.
Relatos documentam que Frei Pio tinha aparições de Jesus e da Virgem Maria, experiências que ele descrevia com humildade a seus superiores. No entanto, essas visões eram acompanhadas por momentos de grande luta espiritual, incluindo relatos de ataques demoníacos. Ele falava de batalhas invisíveis, nas quais sua alma parecia ser testada por forças além da compreensão. Frei Pio compartilhou com seus colegas que essas experiências eram dolorosas e extenuantes, mas ele se mantinha firme, acreditando que essas provações o preparavam para algo maior. Ele dizia: o demônio pode atacar o corpo, mas a alma que permanece unida a Deus não pode ser derrotada. Apesar do sofrimento, essas experiências fortaleceram sua fé e o tornaram conhecido entre seus irmãos de ordem como alguém profundamente ligado ao espiritual. Foi nessa época que começaram a surgir rumores sobre a capacidade extraordinária de Frei Pio de se comunicar com seres divinos e interceder pelas almas. Esses episódios, que para muitos poderiam parecer assustadores, eram para Frei Pio uma confirmação de sua missão: viver em plena comunhão com Deus e carregar o fardo de uma fé que transcende a compreensão humana. Capítulo 4 – Os estigmas. No dia 20 de setembro de 1918, algo que parecia inimaginável aconteceu. Durante suas orações na pequena capela do convento, Frei Pio recebeu os estigmas, feridas que replicavam as chagas de Cristo na crucificação. As feridas apareceram em suas mãos, pés e lado do corpo, e começaram a sangrar de forma constante. Frei Pio descreveu essa experiência como um momento de extrema dor, mas também de intensa união espiritual com Jesus. Ele relatou aos seus superiores: eu me sinto consumido pelo amor e pela dor de Cristo. A notícia dos estigmas de Frei Pio se espalhou rapidamente, atraindo a atenção de fiéis e céticos. Médicos e estudiosos foram enviados para examiná-lo, e as investigações duraram décadas. Enquanto muitos acreditavam que as chagas eram um milagre, outros questionavam sua autenticidade, sugerindo explicações psicológicas ou até fraudes. Mesmo com a pressão das autoridades e os desafios de ter sua integridade questionada, Frei Pio aceitava as feridas como parte de sua missão. Ele as escondia com luvas e faixas para minimizar a atenção, mas isso só aumentava a curiosidade em torno de sua figura. Os estigmas fizeram de Frei Pio um ponto de referência espiritual. Pessoas de todas as partes da Itália e eventualmente do mundo começaram a viajar para San Giovanni Rotondo em busca de milagres, conselhos e confissão. Sua popularidade crescia, assim como a devoção à sua figura. A presença dos estigmas, que persistiram por 50 anos até sua morte, continuou a ser um mistério inexplicável. Era um sinal que transcendia a fé, despertando amor, curiosidade e debate. Capítulo 5 – Fama e controvérsia. A fama de Padre Pio se espalhou rapidamente, mas com ela também veio a controvérsia. Seus estigmas, seus dons místicos e sua dedicação à fé tornaram-no uma figura pública, tanto admirada quanto questionada. Embora fosse amplamente venerado pelos fiéis, Padre Pio enfrentou um ceticismo considerável dentro da Igreja Católica. Muitos de seus superiores questionavam a autenticidade de seus milagres, especialmente os estigmas. Havia também o temor de que sua popularidade e os relatos de milagres estivessem ofuscando a autoridade da Igreja. O Vaticano, por um longo período, conduziu uma série de investigações sobre o fenômeno dos estigmas e outros dons místicos de Padre Pio. Em alguns momentos, ele foi proibido de celebrar missas publicamente. E os fiéis começaram a questionar se ele estava sendo injustamente perseguido pela hierarquia da Igreja.
Apesar das restrições, Padre Pio nunca deixou que isso abalasse sua fé ou sua missão. Ele continuou a atender os fiéis, oferecendo confissões, aconselhamentos espirituais e realizando milagres de cura. Sua resistência à adversidade apenas aumentou a fé daqueles que o seguiam. Padre Pio também era conhecido por suas habilidades de discernir os corações das pessoas. Ele podia, supostamente, ler as intenções de cada penitente que se aproximava para a confissão. Muitas pessoas relatavam sentir uma presença divina ao estarem perto dele, uma sensação de paz e transformação. Esses relatos de cura e experiências espirituais extraordinárias continuaram a se multiplicar. Padre Pio se tornava uma lenda viva, e o número de milagres atribuídos a ele só crescia. Por mais que a controvérsia o cercasse, Padre Pio jamais se afastou de seu chamado. Ele permaneceu firme em sua fé, confiando que sua missão era servir a Deus e ao povo, independentemente das dificuldades e críticas que enfrentava. Capítulo 6 – O milagre da bilocação. Um dos dons mais notáveis de Padre Pio era sua suposta capacidade de bilocação, ou seja, estar em dois lugares ao mesmo tempo. Relatos de fiéis e testemunhas afirmam que ele apareceu em locais distantes, confortando doentes e abençoando pessoas, enquanto ainda estava em San Giovanni Rotondo. Embora céticos questionassem essas experiências, muitos acreditam que esses momentos de bilocação eram sinais divinos, confirmando sua união íntima com Deus e sua missão espiritual. Capítulo 7 – Obras de caridade. Além de sua vida mística, Padre Pio também era um homem profundamente comprometido com a caridade. Ele fundou o Hospital Casa Sollievo della Sofferenza, um centro de cura para os mais necessitados, refletindo sua compaixão e desejo de aliviar o sofrimento humano. O hospital tornou-se uma referência mundial, atendendo a milhares de pessoas e refletindo o amor de Padre Pio pelos pobres e doentes. Seu trabalho de caridade era uma extensão natural de sua fé. Capítulo 8 – Reconhecimento e beatificação. Após sua morte, em 1968, Padre Pio continuou a ser uma figura de devoção popular. O processo de beatificação foi iniciado, e em 1999, o Papa João Paulo II o beatificou, reconhecendo oficialmente sua santidade. Em 2002, o Papa João Paulo II canonizou Padre Pio, tornando-o um santo para a Igreja Católica. Sua canonização foi o reconhecimento de uma vida de sacrifício, fé e milagres. Capítulo 9 – Legado e devoção atual. O legado de Padre Pio continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Seu santuário em San Giovanni Rotondo recebe anualmente milhares de peregrinos, e relatos de milagres e curas continuam a ser atribuídos à sua intercessão. A devoção a Padre Pio permanece forte, com muitos acreditando que ele continua a interceder por aqueles que o invocam, oferecendo paz e cura espiritual. Capítulo 10 – Mensagens espirituais. Padre Pio nos deixou um legado espiritual profundo, com mensagens que continuam a tocar os corações dos fiéis. Ele enfatizava a importância da oração, da confissão e da fé inabalável em Deus, chamando todos a viver com humildade e confiança no divino. Entre suas palavras mais conhecidas estão: a oração é a melhor arma que temos. É a chave para o céu. Essas lições continuam a guiar aqueles que buscam uma vida de fé autêntica. Conclusão. A vida de Padre Pio é um testemunho de fé, sacrifício e devoção. Desde sua infância simples em Pietrelcina até se tornar um dos santos mais reverenciados do século XX, ele vivenciou uma relação íntima e profunda com Deus.
marcada por milagres, sofrimentos e uma compaixão incansável pelos outros. Seus dons místicos, como os estigmas e a bilocação, atraíram tanto admiração quanto controvérsia, mas sua vida de serviço aos mais necessitados, especialmente através de sua obra de caridade com o Hospital Casa Sollievo della Sofferenza, permanece como um exemplo de amor ao próximo. Beatificado e canonizado, Padre Pio continua a ser uma fonte de inspiração e esperança para milhões de pessoas. Seus ensinamentos sobre oração, fé e humildade ecoam até hoje, convidando todos a confiar na providência divina e a viver uma vida de serviço e amor. Padre Pio nos deixou mais do que sua história. Ele nos legou um exemplo de vida que transcende o tempo e as dificuldades, mostrando que a verdadeira fé é capaz de mover montanhas e transformar vidas. Que a intercessão de Padre Pio continue a nos guiar e a nos inspirar em nossa jornada espiritual.